Espero que todos e todas estejam tranquilos e tranquilas. Lutar pelos benefícios sociais é de extrema importância e isso é um consenso, ou quase um consenso, entre todos os movimentos sociais que lutam pela dignidade dos grupos que socialmente são subalternizados. Porém, temos que ficar atento às armadilhas que nos são lançadas nesse percurso, pois nenhum de nós temos a ilusão de que o governo, em um sistema capitalista liberal como ele é dado, vai estar lá para simplesmente fazer o que a sociedade exige sem escutar os grupos dominantes e sem fazer com que os grupos dominantes também ganhem com aquela ação. Antes de entrar no nosso tema, quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, pois é importante se vocês pensam que esses assuntos devem chegar a mais pessoas. Se vocês, inclusive, querem discordar, pontuar questões que vocês pensam que diferente de mim, que tem uma outra leitura, para que a gente construa junto nossos pensamentos, nossos conhecimentos e assim possamos ter um retrato mais próximo possível da realidade. Convido também a estarem compartilhando com colegas que gostem desses temas que eu abordo, que estejam fazendo também os seus conteúdos para que eu também possa ver, para que outras pessoas possam apreciar e também fazer a discussão e curtir, porque eu vejo que o número de inscritos e o número de visualizações são sempre acima do número de curtidas. Então, se vocês assistem, se discordam, se concordam, mas acham importante a discussão, curtam aí para eu saber que vocês estão curtindo, para chegar a mais pessoas, para o algoritmo entender que isso precisa chegar a mais pessoas e a gente poder fazer uma discussão realmente coletiva, Convidando todos e todas, já feito esse convite, vamos entrar no nosso tema. Isso é realmente uma verdade? Vamos discutir sobre isso. Mas antes de entrar especificamente nessa questão dos estágios, eu quero fazer uma crítica à própria forma que o Estado, e aí independente de governos, eles gerem a questão da educação superior e como eles fazem o jovem ter acesso a essa educação. Na verdade, superior, a gente tem que romper com essa ideia, Vou chamar uma formação universitária, uma formação de graduação, é melhor do que essa pretensão de superior, fica um pouco pretensioso, mas a forma que o Estado ele vê o que é a educação científica, o que é essa entrada do jovem nessas instituições. Primeiro ponto, fazer uma crítica ao FIES e ao ProUni. Vamos perceber como esses benefícios sociais, como eles são chamados, o que ele diz fazer, o que ele diz pretender e o que acontece também na prática, na realidade material da coisa. É importante esse financiamento do governo federal, no caso, onde esses jovens que saem do ensino médio e que precisam passar, claro, por vestibular para entrar na universidade, pois infelizmente não há uma estrutura que comporte todos e todas nesses ensinos de graduação, algo que é estrutural e que precisa ser discutido para ser modificado, mas no sistema capitalista meritocrático isso dificilmente vai ser rompido, isso só com a mudança de mentalidade social e de estrutura social. Mas vamos pensar no que é dado. Então o jovem passa por um vestibular, pelo Enem, e ele vai para esse ensino da graduação. Primeiro, o Estado deixa de colocar esse jovem nas instituições de graduação pública. Alguns entram na instituição pública, onde a instituição pública traz o pensamento científico crítico
e o Estado deixa de colocar nesse local para colocar, financiando eles e elas nas instituições privadas. Essas instituições privadas vão ganhar o dinheiro do Estado, pois o Estado paga para esses jovens estudarem e vai fazer uma educação de mercado. Ou seja, se serão engenheiros e engenheiras, serão educados e educadas para construir coisas, mas sem criticar o porquê aquilo deve ser construído ou demolido ou pensado. É uma educação não crítica, é uma educação, você é um profissional para fazer tal questão e é isso que você vai fazer. Se você é um biólogo, uma bióloga, você vai ser educado para ser educada, no caso, pensará nas questões sem entender como o contexto político, cultural, social interfere na sua ação da biologia. Então, perceba como a educação de mercado é problemática. A mesma coisa vem para a questão da administração. Você vai aprender a administrar uma empresa, mas não pensar na questão social que circula essa empresa, que circula a comunidade onde essa empresa está inserida. É uma preocupação simplesmente de uma gestão econômica. Você vai gerir para o lucro financeiro, evitar prejuízo financeiro. Pouco se importa a questão dessa empresa com a sociedade, a não ser que isso vá gerar lucro. Se não for gerar lucro, esqueça. Inclusive, se for gerar prejuízo, faça de tudo para essa questão social ser escondida ou ser apagada. Então, perceba que essa educação de mercado é problemática e é essa educação de mercado que as instituições privadas fornecem. Inclusive, já existe a luta para as organizações públicas também fazerem essa educação de mercado e assim criar profissionais que vão simplesmente fazer o seu papel profissional sem pensar quanto cidadãs e cidadãos, quanto pessoas que devem agir para uma mudança social em sentido de uma equidade entre todas as pessoas que fazem parte desse grupo, né, dessa sociedade. E o ensino crítico, ele tem por fundamento fazer essa discussão do que você faz quanto profissional e o que isso se reflete no meio que você está inserido, não só da organização, não só da empresa. Então, o FIES traz essa problemática de jogar o jovem, a jovem, dentro de instituições privadas. Essas instituições privadas, como eu falei, elas vão receber o dinheiro desses jovens, não deles diretamente, mas do Estado, sendo que as empresas bilionárias, milionárias que gerem essas organizações privadas de ensino, elas vão lucrar cada vez mais, porque receberão esse dinheiro, e nem sempre a resposta para a sociedade, ou a grande maioria das vezes da resposta para a sociedade, é negativa. É essa educação de mercado. Também o endividamento desses jovens, porque esse dinheiro que o Estado paga será cobrado mais à frente. O ProUni, o FIES, não é para o estudante, a estudante, estudar gratuitamente e depois se formar e seguir sua profissão. Não. Ele vai estudar, né, vai se formar e após se formar terá essa dívida com o Estado a ser pago. Se esse jovem não pagar, eles sujam o nome, né, como a gente sabe que acontece, e aqui não precisa ser explicado. As empresas privadas de ensino não terão nenhum prejuízo, pois o Estado já pagou, né? O prejuízo fica para a jovem e o jovem que fica com essa dívida e nem fica para o Estado, porque para o Estado
O Estado é para isso, é para investimento nas pessoas, é para investimento em um projeto de sociedade. O Estado ele cria seu próprio papel moeda. Claro que os economistas vão trazer outra perspectiva mais profunda, mas não é aqui o objetivo dessa discussão. Isso pode ser discutido até por alguém aí que seja da área da economia, acho massa, interessante, mas percebam como o prejuízo verdadeiro fica para a e o estudante, e nem não para o Estado, nem para a organização privada. Talvez o prejuízo do Estado seja profissionais com pensamento de mercado. Talvez não, com certeza o prejuízo que fica para o Estado são pessoas que pensam simplesmente suas profissões dentro do mercado e não suas profissões como seres humanos que somos. Esse é o prejuízo para o Estado, que eu acho que é um dos maiores prejuízos que o Estado pode ter, mas que em um sistema, como eu já falei, capitalista liberal, isso não é pensado sempre o benefício dos grupos dominantes, que são justamente esses grupos que são donos dessas organizações de ensino privadas e que recebe esse valor, né? Que não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, só obtém lucro. Então, já é uma crítica, devemos repensar a forma que a jovem e o jovem é colocado no ensino de graduação e pós-graduação. E essa é a forma que eu penso, né, que acontece, que eu percebo através da observação, através de conversas, através de leitura, através de outras pessoas, outros pesquisadores que já fizeram essa análise. Então, vamos para o ponto dos estágios. E aí entra outro ponto problemático. Primeiro, muitas empresas parceiras, né, empresas privadas, né, chamadas parceiras, e isso serve tanto para as organizações de ensino pública quanto para as privadas, né? Essas instituições, essas organizações, eu estou me pegando um pouco na organização e instituições, né, que são duas coisas diferentes. Instituição é algo que é instituído em sociedade. A organização é algo que é organizado naquele momento. Um exemplo, a educação é uma instituição, porque é algo que está enraizado em sociedade. Já as empresas de ensino ou as organizações de ensino, como eu chamo, as públicas pode ser chamada de organização de ensino, é uma organização ali que tem uma estrutura, que tem sua forma de agir, mas que essa forma de agir pode ser modificada. A educação, ela sempre vai haver em sociedade. Agora, esse formato de ensino de graduação, pós-graduação, ensino médio, esse formato ele pode ser alterado. Por isso que essas organizações que gerem essa estrutura, elas são organizações e ensino como um todo é uma instituição. Por isso que às vezes vocês vão me pegar me batendo, né, nessa, e às vezes eu vou chamar de instituição, às vezes de organização, mas vocês entendem mais ou menos o que eu aprendi e o que eu penso sobre essa questão de instituição e organização. Então, partindo para a questão dos estágios mais uma vez. Às vezes eu vou fazer sempre faço, né, nos meus vídeos, eu volto, faço esse movimento. Mas o importante da gente perceber esse estagiário, essa estagiária, quando recebe essa função, né, de estágio, primeiro é um valor baixíssimo que os estagiários e as estagiárias recebem quando é remunerado, porque nas organizações de ensino de graduação existe o estágio não remunerado, que é chamado do estágio curricular. No meu curso mesmo de bacharelado em Ciências Sociais, que é pela Universidade do Estado da Bahia, e nós temos 3 estágios curriculares, estágio 1, estágio 2 e estágio 3, e esses estágios, ele tem por prerrogativa ser sem remuneração, ou seja, se eu tiver no estágio onde eu sou pago, ele não conta como esse estágio curricular. O estágio curricular tem que ser gratuito.
E isso existe em todas as instituições, todas as organizações de ensino. Olha a questão instituição, organização, né? Em todas as organizações de ensino. Então, muitas empresas se aproveitam de um valor baixo de estagiário ou de um valor gratuito de um estagiário, de uma estagiária, para colocar em sua empresa e não contratar uma pessoa profissional para fazer aquele serviço. Muitas vezes o estagiário ou a estagiária nem faz funções de sua área. É colocado para fazer funções de outras áreas, né? E que era para outros e outras profissionais estarem fazendo. Mas, pelo valor, eles contratam e colocam para fazer diversas atividades que não está naquilo que a e o estagiário deve aprender, que tem a ver com a formação. Quando isso é o gratuito, o que é remunerado, o que não faz parte do estágio curricular, ele realmente é contratado para fazer uma função, mas essa função também muitas vezes há desvio de função. E nós que somos da classe trabalhadora, sabemos que a grande maioria, se não todas as empresas, trabalham com desvio de função. Hoje eles dizem que você tem que ser proativo, que você tem que aprender tudo. E mais uma vez entra essa ideia aqui, os empresários ou as pessoas que defendem o pensamento do empresário, o pensamento empresarial, o pensamento de meritocracia, fala que não, você não está sendo explorado fazendo mais de uma função. Você está aprendendo a fazer diversas coisas e isso vai lhe enriquecer profissionalmente. Não deixa de ser uma verdade que todo aprendizado lhe enriquece, porém, não deixa de ser também uma verdade que você recebe o valor de uma função para fazer mais de uma. E isso se chama exploração. Então, com a desculpa de estar lhe formando ou de estar lhe ensinando a ser proativo, lhe ensinando a saber fazer mais de uma função, eles acabam te explorando. Perceba esse problema que tem que ser muito visualizado antes de estarmos romantizando essa questão. Então, partindo para o estágio que é pago, né? Quando você é contratado como estagiária ou estagiário, já se pressupõe um valor abaixo do valor de mercado para a função, pois você está ali para aprender. Subentende-se que você ainda não sabe ou que você tem a teoria, mas ali você vai aprender a prática. Você vai colocar o que você só sabe em teoria, naquele momento em prática. Aí entra a questão. Você coloca em prática, é cobrado e cobrada como uma pessoa que está ali para fazer aquela função, porém, o profissional que também deve ser contratado para fazer aquela função, ele ou ela não é contratado. A empresa prefere, se é necessário 2 profissionais para fazer aquilo ali, ela contrata contratar uma pessoa, um profissional, e em vez de contratar a segunda pessoa, eles contratam o estagiário para auxiliar a pessoa. Essa pessoa, além de ficar exaurida com tanta função que o estagiário ou a estagiária não vai saber nem poder dar conta, né? Claro, o próprio estagiário, estagiária também vai pegar uma função maior do que a que deveria, porque o correto seria, se a atividade necessita de 2 pessoas trabalhando, que essas 2 pessoas sejam contratadas e a estagiária ou estagiário seja contratada sem a responsabilidade de gerir aquela função, sim com a obrigação de fazer a função que lhe é demandada, porque está ali justamente para colocar em prática sua teoria, poder no futuro ser contratado por essa empresa, caso mostre que tem essa qualificação, que teve esse desempenho, né?
para fazer aquele trabalho que lhe foi designado. Então, o estagiário, a estagiária tem que ter essa função, não entrar já com a função do profissional da área. E não é isso que acontece. No estágio gratuito, que deve agir da mesma forma, também não é o que acontece. Eles pegam o estagiário curricular e fazem a mesma coisa. Eles usam, as empresas usam a sua abertura para estagiárias e estagiários como uma abertura para não contratar um número elevado de profissionais e sim contratar um número onde sobrecarregue seus profissionais e tente cobrir alguma coisa com aquelas e aqueles estagiários, escondido, né, essa realidade dentro da desculpa de dar oportunidades, de abrir portas, de permitir que aquele estagiário possa, por seu conhecimento em prática, inclusive errar. Porque se você só tem a teoria e não tem a prática, você pode recorrer no erro. Isso é uma questão. E por isso que a estagiária e o estagiário não podem ter sobre si o peso de um profissional. Inclusive, isso justifica até certo ponto o valor menor do que o de mercado pago a um estagiário ou uma estagiária remunerado. Porém, aí vem a questão, se você está pagando menos, você também não vai ter a exigência de um profissional, uma profissional formada. E não é o que acontece. Se exige desse estagiário, dessa estagiária, tanto quanto se eles e elas fossem profissionais. E já entra outro problema. E esse problema não tem mais ligação com as empresas parceiras dessas organizações de ensino, mas sim com a forma que as universidades foram pensadas. Porque, primeiro, a universidade, seja pública, seja privada, não foi pensada para as pessoas pobres. Ela foi pensada para os filhos dos grupos dominantes. Desde sua fundação até o exato momento, é pensado para as universidades receber pessoas que já vêm de uma educação formal já bem instruídas, onde nessa universidade ela já sabe como se portar, ela já vai ser sustentada pelos seus pais ou por pessoas responsáveis por ela, e essa pessoa vai simplesmente ali estar 100% dedicada ao seu estudo, àquela profissionalização, e a partir disso ela pode, depois das aulas, desprender horários de seu dia para o trabalho gratuito, que é justamente esse estágio curricular, ou um trabalho mal pago, né? Mas com esse entendimento de profissionalização, para quando ela sair desse ensino de graduação, ou continua nesse ritmo no ensino da pós-graduação, ou vai gerir alguma empresa de seus responsáveis. Hoje, com toda a nossa luta, a luta da gente, o povo negro, né? Negros e negras na rua lutando, pessoas LGBTQIA+, pessoas PCDs, né? E todas essas lutas que a gente vê, luta da classe trabalhadora, da gente que está fazendo a economia realmente de nosso estado se movimentar. Então, com todas essas lutas, a gente conseguiu que nossos jovens, inclusive eu sou um desses jovens, né, entrassem na universidade, né? E veio muitos antes de mim, e eu espero e estou na luta também para que venham outros depois de mim. E nós que somos classe trabalhadora, pauperizados, né, e dos grupos não dominantes, dos subalternizados, nós muitas vezes dividimos nosso horário de
nosso dia com os horários da aula e o trabalho onde a gente recebe um salário, onde ou a gente se autossustenta ou muitos de nós sustentam outras pessoas. Tem muitas mães solteiras e que sustentam seus filhos dentro da universidade. Tem muitos jovens que moram só já e pagam suas contas estando dentro da universidade. Tem muita gente, inclusive eu vejo muitas colegas que pelo fato de ser LGBT foram expulsos de suas famílias e se sustentam, né? Então tem que dividir o trabalho da universidade, o seu dia, né, com o trabalho e a universidade. Né? Tem muitos jovens que inclusive não querem só ficar dependente dos pais, né? Porque os pais são pobres. Então ela compreende que já tem uma certa idade, a gente também tem essa educação que chegou à maior idade penal, a gente já tem que ter sair desse auxílio econômico dos pais e partir para uma autossustentação. Então já temos muitos de nós, inclusive jovens negros, e eu me incluo nessa ideia, que precisa desse autossustento. Muitos de nós já têm família, tem jovens negros que já têm filhos também, né, que precisam pagar pensão ou precisam sustentar seus filhos junto com suas esposas e assim por diante. Então esse grupo, né, está dentro da universidade, estão dentro dessa organização de ensino, e quando chega num estágio curricular, fica entre, como diz um ditado popular, a cruz e a espada. Eu saio da universidade, vou para o meu trabalho. Do meu trabalho eu vou dormir, acordo para ir para a universidade. Algumas horas que eu tenho livre no final de semana ou no dia de minha folga, que às vezes é na semana, eu faço as atividades da universidade, justamente das disciplinas, para ser entregue. Eu faço as leituras, eu faço os textos, né? Então, como eu vou disponibilizar um horário para o estágio curricular se eu não tenho esse horário? Aí a universidade tem uma fórmula. Você fazer o estágio justamente no horário que aquela disciplina está colocado no seu tempo de estudo, no seu tempo na organização de ensino. Porém, muitas vezes isso não funciona, porque o próprio estágio pede outras horas para esse estagiário, essa estagiária. Então, perceba como é problemático essa ideia do estágio. Tem que ser repensado. Não digo que tem que ser extinguido, porque realmente nós, do ensino de graduação, precisamos do estágio, e que tudo bem que esse estágio ser gratuito, mas precisa as organizações de ensino, principalmente eu vou dizer a experiência da que eu faço parte, a pública, e o Estado, e aí eu falo, seja o Estado, o governo federal, ou seja o próprio governo estadual, fazer convênio de suas organizações, suas secretarias, empresas parceiras com a universidade, porque esse universitário pauperizado, inclusive, ele não tem conhecimento para saber aonde procurar para estagiar. Porque hoje todos nós sabemos, você chega em uma empresa, você nem do porteiro passa. Vou lhe passar no máximo um e-mail para você mandar, para você explicar, e olha lá se ele for lido, se esse e-mail for lido. Então, não é o estagiário que deveria ir atrás do estágio. A organização de ensino e o Estado que deveriam ter parcerias para que esse estagiário, assim que entre na disciplina de estágio curricular, possa ser encaminhado e tenha os horários devidos, que não atrapalhe sua vida particular, para fazer esse estágio. E isso não é pegar na mão como criança e conduzir. Isso é uma prática que um Estado preocupado com a formação de seus profissionais deveria agir. Que uma organização preocupada com o tipo de profissionais que ela está formando deve agir. Compreendendo essa realidade material que existe. E como nós temos na universidade que eu faço parte, na UNEB,
o Mais Futuro, que é justamente quando você é financiado para estudar até fazer 60 e poucos por cento do curso, e depois você é direcionado para fazer um estágio, onde no estágio você vai receber aquele valor que você recebia no Mais Futuro. E entra nesse problema, porque muitas vezes a pessoa, para você receber o Mais Futuro, você não pode trabalhar, claro, tem essa questão. Mas aí você pensa que esse valor do Mais Futuro entra já no que eu falei. Esse estagiário é contratado para receber aquele valor baixo comparado ao mercado. Compreende-se que está ok, porque ele é aprendiz ainda, está aprendendo, mas faz função como se já fosse um profissional. Não é tratada como um aprendiz, é tratada como um funcionário, uma funcionária da empresa. E isso tudo que eu estou trazendo é realidade material. Não estou trazendo aqui o mundo das ideias, o que deveria ser. Eu estou falando o que é e o que a gente deve lutar para vir a ser. E essa luta para o que deve vir a ser, peço a todos e todas que, mais uma vez, comentem aqui o que pensam, né? As pessoas que têm contato próximo comigo, me chamem para conversar, para a gente debater, dialogar, façam seus conteúdos sobre isso, para que eu também possa ver, possa estar comentando, né? Ou a gente pode fazer uma parceria de vídeos juntos, né? Para debater mesmo essa ideia. Vocês comentem aí, seja discordando da minha posição, trazendo outra visão, seja concordando, trazer pensamentos diversos sobre essa questão. E mais uma vez pedindo para se inscreverem no canal se acham que esses assuntos são relevantes, que devem ser discutidos, que devem chegar às outras pessoas. Mais uma vez curtam, porque o número de curtidas é sempre muito abaixo do número de visualizações e de inscritos. Então peço a vocês que estejam aí curtindo, não esqueçam de curtir, que ajudam bastante. E seguir aí nas outras redes sociais que eu tenho. Estou lá na rede chinesa, tenho também o Instagram, né, todas as páginas aí. E vamos juntos construindo esse pensamento mais próximo possível da fotografia da realidade. E até a vitória sempre. Só perde quem desiste e quem não luta.